Bom dia a todos. Fazer esse vídeo fazendo o comentário da nossa revisão, né? Essa revisão é importante. Na próxima semana vocês irão estar fazendo uma avaliação importante, né, na vida de vocês e também a importância dela na avaliação do trabalho feito pela escola e como também na postura que nós teremos agora para melhorar cada vez mais o trabalho oferecido pela escola na aprendizagem de vocês. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado aqui no ambiente doméstico, pode aparecer muito barulho de fundo, mas vamos se focar na nossa revisão. Então aqui no primeiro, é uma questão bem simples, né? Foi colocada aqui a foto de algumas pessoas, tem o Joaquim, tem a esposa dele, o filho, a filha, e aí se pergunta aqui que você marque a alternativa que apresenta quem está localizado do lado direito do senhor Joaquim. Então é uma questão muito simples, mas pode gerar confusão aqui quanto ao referencial. Qual é o referencial aqui? É o seu Joaquim. Então quando eu falo do lado direito, observe, né? Inicialmente pode a gente querer dizer que quem está do lado direito dele seria a esposa, né? Mas é porque você estaria falando considerando você, né, quando olha para a figura. Mas aqui a referencial é o Joaquim. Então, em relação ao Joaquim, quem está à direita dele é a filha. E aqui no caso, a gente vai marcar a alternativa que traz a filha, que é a alternativa D. É uma questão bem simples, mas é só observar quem é o referencial. Então, nós chegamos aqui agora no item 2, que traz uma planificação do cubo. E pede para você marcar o que traz a planificação correta. Olha, sem se preocupar muito, se atente em uma coisa. A figura cúbica, o cubo, é uma figura que tem 6 lados. E existe algumas maneiras diferentes de fazer a planificação do cubo. Mas se nós olharmos aqui, no item A nós só temos 3 quadrados. Então nós não podemos ter um cubo com 3 quadrados. Aqui no item B nós temos 4 quadrados. No C tem 5 quadradinhos. Ó. E aqui a única alternativa que traz é provavelmente uma das planificações do cubo, e levando em consideração o seu número de lados, ó, eu tenho aqui 3, 4, 5, 6. Então, a alternativa D, a alternativa correta, né, que traz a planificação do cubo. No item 3, traz aqui um triângulo isósceles, lembrando que no triângulo isósceles tem 2 lados iguais e um diferente. Então, aqui eu observo que esse triângulo ele traz um ângulo alfa aqui no cantinho. Eu não sei qual é a medida dele nesse momento, mas o ângulo M mede 50 graus. Esse ângulo P eu também não sei quem é. Mas como o triângulo é isósceles, e no triângulo isósceles nós temos 2 lados iguais. No caso aqui, o ângulo X igual ao ângulo X. Olha, isso permite para mim, com essas informações de que ele é isósceles, permite dizer para mim que os ângulos da base são iguais. Então, o ângulo N tem medida alfa e o ângulo P, como o triângulo é isósceles, também vai ter medida alfa. Então, este ângulo N de medida alfa é igual ao ângulo P, também de medida alfa. E eu estou chegando a essa conclusão porque o triângulo ele é isósceles. E no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. E a outra informação que eu vou ter aqui é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, nós já vimos aqui que mede 180 graus. Então, se aqui eu tenho 50 graus, e eu sei que juntando os dois, alfa vai medir junto com 50, 180, dá para a gente concluir o quê? Que
cada ângulo alfa vai medir 65 graus, ou seja, 65 mais 65, aqui você vai ter igual a 130, que somado com 50, que é a medida do ângulo M, você chega ao valor de 180. Então, para nós aqui, a alternativa correta é a alternativa D. Mas isso aqui é uma coisa rápida de você fazer, mas se for fazer mesmo a rigor, você vai fazer essa continha assim, ó. 50 mais 2 vezes o alfa é igual a 180. Aí você vai fazer a continha 2 vezes o alfa é igual a 180 menos 50. Repete de novo, 2 vezes o alfa vai ser igual 180 menos 50 dá 130. E aqui você dividir 130 dividido por 2, você chega à conclusão que o alfa mede 65 graus. É a alternativa D. O item 4 traz duas figuras, um retângulo e um quadrado, e pede que você considere as afirmações corretas aqui em relação a ele. Primeiro, no item A, diz que os ângulos do retângulo e do quadrado são diferentes. Então aqui já está errado, porque os ângulos do retângulo e do quadrado, todos eles medem 90 graus. Isso aqui, ó, esse ângulo aqui mede 90, cada um deles aqui está medindo 90 graus. Então não é essa a alternativa correta. A outra, somente o quadrado é um quadrilátero, também é falso, porque ambos são quadriláteros. O retângulo e o quadrado são quadriláteros, verdade, ó. Alternativa C. O item D, o retângulo tem todos os lados com a mesma medida, né? Não é verdade, porque no retângulo nós sabemos que a característica dele é que ele tem lados maior, né? Tem um lado maior que o outro. Se não fosse assim, seria um quadrado. E aqui no item 5, traz uma figura de área A e uma figura de área B. Então você observa aqui que a base da figura A tem 1, 2, 3, 4. Da outra figura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Houve uma duplicação aqui de 4 para 8. E em relação aqui a esse lado, a gente vê que ele tem também aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E lá no outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então também teve a duplicação da outra dimensão. Só que aqui para nós tem as alternativas sim. A metade não é, né? A letra B, a área da figura B é o dobro da medida da figura A. Olha, apesar de você ter duplicado, mas você observa que a área aqui não duplica. Porque quando nós duplicamos as duas dimensões, ela vai quadriplicar. Ou seja, a área da figura B é 4 vezes a medida da figura A. Então, eu vou fazer aqui um pequeno rascunho aqui no meio, ó. Dá para a gente perceber aqui que essa área está aqui uma vez, 2 vezes, né, 3 e 4 vezes. Se eu tivesse apenas duplicado uma dimensão, aí seria o dobro. Como a gente duplicou também as duas dimensões, aqui então eu tenho o 4 vezes a área da figura. E aqui nós vamos agora para o item 6. Na figura abaixo há um conjunto de setores circulares cujos ângulos centrais são 90 graus. Vamos entender isso aqui, ó. Você se depara com uma situação dessa, está dizendo que os ângulos centrais, ou seja, cada ângulozinho desse aqui, ó, vamos marcar esse aqui, mede 90, né? Esse aqui também mede 90, cada um deles medindo 90 graus. Mas isso aqui não é importante para nós agora. Vamos analisar o que está dizendo aqui, ó. Cada setor está com a medida de um raio indicado. Então eu tenho aqui
setores que têm o número 4. Olha, se eu juntar este setor, ele tem ângulo de 90, tem um raio 4. Aqui também ângulo de 90 e raio 4. Aqui tem outro ângulo de 90 e raio 4. O que vai acontecer? Ó, se eu juntar este aqui com este aqui e esse outro, eu vou formar um círculo. Ou seja, se eu juntar esses pedacinhos ali, ó, eu vou formar um círculo, certo? Vamos verificar com o de medida 3. Ele tem também um raio 3, aqui ó, tem um raio 3, aqui também tem um raio 3, mas só tem 2. Então não dá para eu formar um círculo. Mas se eu juntar os dois, dá para eu formar o que nós chamamos de semicírculo. Esse pedacinho aqui. Aqui eu tenho o círculo e aqui eu tenho semicírculo. Então, aqui eu já formei um círculo com essas. E agora formei um semicírculo com o raio 3. Vamos observar agora o 5. Eu tenho aqui um pedacinho de raio 5, também tem aqui, tenho esse outro e tenho este aqui. Então aqui também dá para eu formar um círculo com esses 4 setores, né, que a gente chama, né? E aqui sobrou ainda um setor com 6 e outro também com 6. Então, eu aqui também posso formar um outro semicírculo, né? Então, o que eu consegui formar com essas figuras? Eu consegui formar 2 círculos, né? Consegui formar 2 círculos e 2 semicírculos. E a alternativa correta aqui para nós é a alternativa C, né? 2 círculos e 2 semicírculos. Só olhar a questão com atenção, né? Que a gente consegue ver aí com facilidade. Olha, essa questão aqui, ela traz uma informação dizendo que essas figuras são semelhantes. Eu tenho um triângulo que tem um lado medindo 3 e um lado medindo x aqui no desenho. E o outro eu tenho um triângulo de altura 5 e um lado medindo 8. E aqui está dizendo que essas figuras são semelhantes. Então essa palavra semelhante permite a gente fazer uma coisa. Olha, todo triângulo semelhante, os lados correspondentes são proporcionais. Deixa eu repetir. Em todo triângulo semelhante, ou eu posso até estender, todas as figuras semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Que este lado 3, o correspondente dele lá no outro triângulo é o 5. Que o lado x, o correspondente dele aqui no outro triângulo é o 8. Então eu posso fazer esta relação dizendo assim, ó, 3 está para 5, ou seja, o lado 3 está para o lado 5, assim como o lado x está para o lado 8, de medida 8. E aqui eu faço essas continhas assim, ó. Eu multiplico x vezes o 5, eu multiplico o produto dos meios igual aos extremos, ó, 5x, 3 vezes 8, 24, e 24 dividido por 5, eu encontro 4,8, que é a nossa alternativa correta, certo? Então aqui para nós é lembrar dessa questão da semelhança, né? E outra coisa também que a gente poderia fazer é, para não fazer a questão usando proporção, é você multiplicar aqui. Ou seja, por quanto foi que eu multipliquei o 3 para encontrar 5? Né? Por quanto foi que eu multipliquei o 3 para encontrar 5? Por quanto foi que eu multipliquei o x para chegar em 8? Por quanto foi que eu multipliquei o 4,8 para chegar em 8, né? Então, esse número aqui é esse número que foi o 4,8.
desculpa, a semelhança entre eles, que é de 3 para 5, né? Esse valor aqui eu poderia ter feito, ou seja, era multiplicando esse valor 3 está para 5, é que é a razão de semelhança. Se nós dividimos aqui 3 por 5, eu tenho 0, 30 dividido por 5 dá 6, né? Então eu tenho 0,6. Então 0,6 é o que nós chamamos de razão de semelhança, mas aqui não vamos levar em consideração isso não. Se atentem ao fato de que nos triângulos semelhantes os lados correspondentes são proporcionais. Você arma aqui essa proporção e encontra esse valor que está sendo perguntado. E aqui no item 2 foi colocado algumas figuras, ó, triângulo, quadrado, pentágono, hexágono. Aí vem aqui o número de diagonais que podemos formar no pentágono. Aqui vocês têm que saber duas coisas. Como é que se encontra as diagonais, o que é uma diagonal, e a outra essa figura pentágono. Então aqui, ó, o pentágono é essa figura aqui, ó. Essa figura aqui é o pentágono, a terceira figura. O pentágono é uma figura que tem 5 lados. E as diagonais, o que é uma diagonal? É você ligar cada vértice do pentágono a um outro vértice não consecutivo. Isso quer dizer o quê? Que desse pontinho aqui, eu posso ir para esse outro, eu vou traçar aqui, aí você tem uma diagonal, certo? A mesma coisa, eu vou aqui para esse outro agora. Então eu tenho aqui 2 diagonais. Então eu observo que desse ponto aqui eu tenho 2 diagonais. Se eu ficar aqui nesse outro vértice, eu também tenho aqui, ó, mais outra diagonal, fez 3, ó. Aqui eu tenho outra diagonal, fez 4. E aqui agora, nesse outro vértice, eu traço mais uma. Então eu tenho aqui 5 diagonais, que é a alternativa A. Existe uma maneira também, uma forma algébrica, que você pode encontrar, eu vou chamar aqui a diagonal de D, né, o número de diagonais. Aí você pega o número de lados da figura, vou chamar aqui de N, multiplica pelo número de lado menos 3 e divide tudo isso aqui por 2. Por que é menos 3? Porque cada um desses vértices, você, quando vai fazer a diagonal, você despreza esse vértice e os que são consecutivos a ele. Ó, esse vértice é consecutivo, então para cada um deles, para cada um dos vértices eu tenho 2 não consecutivos. Então juntando ao todo são 3 vértices. Aí aparece aqui menos 3. E o N é o número de lados. Então aqui eu poderia fazer assim, ó, é 5, que são a quantidade de lados do pentágono, multiplicado por 5 menos 3 e dividir por 2. Dividir por 2 para a gente não contar 2 vezes, porque se eu olhar bem aqui assim, aqui eu tenho um ponto A e aqui eu vou botar um ponto B. Essa diagonal AB é a mesma diagonal BA. Então é por isso que a gente divide por 2. Ó. Então aqui, se você fizer essas continhas, você tem 5 menos 3, 2. 2 vezes o 5, 10. E 10 dividido por 2 dá igual a 5, né? Então vamos aqui para o item 3. No item 3, foi colocado um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano tem 2 pontos. O ponto P e o ponto Q. O ponto P está em cima do eixo das ordenadas e o ponto Q está em cima do eixo das abscissas. Então, cada um destes pontinhos aí, ele tem um par ordenado que representa a sua localização no plano cartesiano. Então, esse ponto P, lembrando aqui que todo par ordenado, o primeiro elemento está no eixo do X
e o segundo elemento está no eixo do y. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, nesse ponto P, no ponto P, o valor do x, se você observar aqui, ó, o valor do x é 0 e o valor do y é 1. Então, as coordenadas do ponto P é 0 e 1. E aqui no ponto Q, você observar aqui esse ponto Q, o valor do y, né, que lá no eixo y, ele é 0 e o valor do x é 1. Então, eu tenho aqui 1 e o P e o y igual a 0. Então, eu vou repetir. As coordenadas do ponto P é o x igual a 0 e o y igual a 1. E as coordenadas do ponto Q é o x igual a 1 e o y igual a 0. E a gente encontra essa alternativa aqui no item C. Não, no item D. O P, x igual a 0 e y igual a 1, e o Q, x igual a 1 e y igual a 0. Ó, muita atenção aqui, né? Porque isso aqui a gente pode confundir, né? Agora, para não confundir, vamos verificar com esses valores onde é que estaria esses pontos. Ó, esse primeiro aqui, o P, 1 em 1. Se fosse 1 em 1, ele estaria aqui nesse lugar. Ó. E o Q fosse 1 em 1, o Q estaria aqui, né? Então, os dois estão no mesmo lugar. O outro, 1, x igual a 1, y igual a 0. Então, o ponto P estaria aqui no lugar do Q. E aqui, x igual a 0 e y igual a 1, Q estaria nesse lugar. O outro, P igual a 0, x igual a 0 e y igual a 1, o ponto P está aqui. Mas o Q seria x igual a 0 e o y igual a 1. Então, x igual a 0 e y igual a 1 estariam aqui também no mesmo lugar. Então, a alternativa correta aqui que nós temos é x igual a 0 e y igual a 1, ponto P, e o ponto Q, x igual a 1 e o y igual a 0. Isso aqui, pessoal, quando vocês estiverem resolvendo lá na prova de vocês, se aparecer uma questão desse tipo, analise com calma, não precisa pressa, né? Analisando, lembrando que todo par ordenado, o primeiro elemento se encontra no eixo do x e o segundo no eixo do y. E aqui vem uma questão do item 4 falando sobre a figura a seguir representa as marcações de um topógrafo sobre um rio. O que esse topógrafo quer? Ele quer quer construir uma ponte sobre esse rio, e aí ele foi lá do lado do rio, marcou um ponto P, e desse ponto P ele andou para a esquerda 40 metros, para a direita 90 metros, e lá do outro lado ele botou um ponto. Lá desse ponto ele forma 90 graus, se ele olhar do ponto M, se ele olhar para o N e para o O, ele forma um ângulo de 90 graus aqui nesse ponto M. Então, para isso, ele vai usar, né, ele quer descobrir em metros qual é a largura dessa ponte. Então, para isso, tem uma relação métrica lá das relações métricas do triângulo retângulo, que diz que a altura quadrada ele é igual ao produto das duas projeções. Então, essa medida de 40 metros, ela é a projeção do cateto MN sobre a hipotenusa, né? E a medida de 90 também é a projeção do cateto MO sobre a hipotenusa. Então, nós temos aquela relação métrica no triângulo retângulo de que a altura ao quadrado, ou seja, o H aqui ao quadrado, é igual ao produto das duas projeções. Ou seja, você vai multiplicar aqui o 40 vezes 90. Certo? Então, aqui fazendo essas continhas, eu vou repetir aqui, vou multiplicar 40 vezes 90. Nós temos aqui 3.600.
e vou transformar agora aqui na raiz quadrada, né? Então, eu tenho aqui, eu vou escrever usando aqui agora dizendo assim, que o H ou então não, eu vou elevar o quadrado como a gente, aliás, eu vou aplicar uma raiz aqui nesse primeiro membro e vou aplicar também uma raiz lá no segundo. Como nós estamos falando aqui de medidas, então não vamos falar de medida negativa, né? Então aqui eu tenho essa raiz quadrada de h ao quadrado é igual a h, e a raiz quadrada de 3.600 é igual a 60, certo? Então aqui a medida desse h, a medida da largura do comprimento dessa ponte vai ser de 60 metros, né? Outra coisa que, outra informação que tem, Geary, sempre muito esperto, percebeu que podia medir a distância que percorria em sua bicicleta, contando a quantidade de voltas completas que a roda dava. Aí está pedindo que você use o valor de π, 3,14, e o diâmetro da roda da bicicleta de Geary tem medida de 46 centímetros. Então, como é que a gente vai resolver a questão dessa aqui? Como é que a gente vai resolver a questão dessa? Então, a pergunta que se faz aqui é quanto foi a distância percorrida em metros se a roda da bicicleta deu 130 voltas completa, né? Então, para isso, a primeira coisa é descobrir qual é o comprimento da roda da bicicleta. Qual é o comprimento da roda da bicicleta? Qual é esse comprimento, né? Então, para isso, se lembre que aqui a roda da bicicleta para nós é uma circunferência, né? É uma circunferência, e para encontrar o comprimento de uma circunferência, a gente vai fazer o quê? 2 vezes o valor de π vezes o raio. Isso aqui os amigos vão ter que fazer essas continhas, infelizmente. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou descobrir primeiro qual é o comprimento do pneu dessa bicicleta, e para isso eu vou ter que usar o valor de π, 3,14, e aqui tem uma informação que o diâmetro é 46. Então o diâmetro seria este segmento que vai de um lado a outro, né, passando aqui pelo centro. Como esse diâmetro é 46, mas na nossa fórmula aqui nós trabalhamos com raio, se o diâmetro é igual a 46, é porque o seu raio, que é a metade do diâmetro, vai medir 23. Então a gente vai só fazer as continhas aqui, ó. Vamos fazer as continhas, 2 vezes o π, a questão está dizendo que é 3,14, vezes o raio 23. Então você vai fazer essas continhas aqui primeiro, né? 2 vezes 3,14 vezes 23. Para facilitar aqui o nosso tempo, eu tenho 2 vezes 3,14, nós temos 6,28 vezes 23. Então, qual é o comprimento aqui? Eu tenho aqui, o resultado vai ficar 144,44 centímetros. Olha aqui uma questão interessante. Como aqui fala em centímetro, e a distância percorrida agora ele deu 130 voltas. Então, o que a gente vai fazer? Um pneu, a volta que a bicicleta dá com o pneu, uma volta, é 144,44 centímetros. Certo? Então, eu vou multiplicar esse valor aí por 130. Então, vai ficar o quê? Vou fazer essa continha aqui agora. 144,44 multiplicado por 130. Porque ele deu 130 voltas. Então, nessa multiplicação por 130, foi encontrado aqui 18.000
777,2. Que isto? Olha, como eu multipliquei centímetro, isso aqui está em centímetro, mas observe que a pergunta lá está em metros. Então é muita coisa para você, de informação para você encontrar a alternativa correta, né? Primeiro foi calcular o comprimento do pneu da bicicleta, descobrimos que foi 144,44 centímetros, multiplicamos por 130, que foi o número de voltas que a roda da bicicleta fez ao redor ali desse percurso que ele fez, e eu encontrei esse valor. Mas a pergunta que está aqui está em metros. Então, se eu estou em centímetros e quero ir para metro, lembrando aqui, ó, eu tenho metro, decímetro, centímetro. Se eu estou em centímetro, eu vou andar 2 casas para a direita para chegar em metro. Então, essa vírgula que está aqui entre o 7 e o 2, eu vou ter que deslocar ela para a esquerda, né? Eu vou sair de uma unidade maior, de uma unidade menor para uma maior, eu vou para a esquerda. Então, a vírgula vem para cá, ó. Então, vai ficar 187,772 metros. Mas aqui eu não tenho esse valor, mas eu tenho aqui uma bem próxima, ó, 188 metros, que é a alternativa A, que aqui falam o valor aproximado, né? Então aproximadamente 188 metros. Então vocês estão vendo aí que é uma questão que envolve muito conteúdo, né? O cálculo aí envolve muito conteúdo. Mas enfim, vamos aqui para o item 6. Aqui está trazendo figuras que têm as áreas. Tem um quadrado de área 9 centímetros quadrados, outro 16 centímetros quadrados e outro de 25 centímetros quadrados. Olha, para encontrar esse 9, foi multiplicado os lados. Então, o quadrado, esse lado aqui mede 3 e aqui 3. Ó, 3 vezes 3, 9. Aqui o outro, 4 e 4. 4 vezes 4, 16. Aqui, 5 e 5, né? 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu estou falando de uma maneira bem simples, para vocês não estarem encontrando, fazer equação, para fazer x ao quadrado igual a 9, depois transformar a potência em raiz. Então aqui é melhor você lembrar que a área que foi encontrada foi multiplicando lado vezes lado, e o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 16, é 4. Né? Então, aqui pergunta aqui agora, o valor do perímetro, ó, já envolve outro assunto. Aqui está falando de perímetro agora, mas aqui começou com a questão da área. Então, esse perímetro, aqui fala respectivamente, quer dizer que o primeiro número que aparece aqui está relacionado com esse primeiro quadrado. O segundo está relacionado com o segundo quadrado. O terceiro valor com o terceiro quadrado. Então, é outra informação importante. Então, o perímetro aqui da primeira figura, lembrando que o perímetro é quando eu somar os lados. Ó. Então, eu tenho 3 mais 3 mais 3 mais 3. Então, aqui eu tenho 12 no primeiro quadrado. No segundo, eu tenho aqui 4 mais 4, desse lado aqui também 4 e aqui também 4. Então, eu tenho 16. E lá no outro eu tenho 5 mais 5 mais 5 mais 5, né, que vai dar 20. Então, a gente observa que, respectivamente, a alternativa correta aparece aqui, ó, no item C. 12, 16 e 20. Aqui no item 1 da aula 35 tem uma figura que está numa malha quadriculada e pede que você encontre a área. Aqui nós vamos só fazer as continhas. Ó. Vamos contar mesmo aqui uma por uma. Né? Aqui, essa malha eu posso dizer aqui, ó, aqui está falando da área, então está considerando isso. Ó. Então eu tenho aqui um inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então eu já contei aqui 18 quadradinhos inteiros. Mas se eu juntar esse aqui, eu formo 1. Fica 19. Se eu juntar este aqui com esse, junto mais 8, fica 20.
Este aqui com esse fica 21. Este aqui com esse fica 22. Então, aqui eu tenho 22 quadradinhos de área. Lembrando aqui que diz que, veja aqui a questão da malha, né? Cada quadradinho é uma unidade. Se é um quadradinho, essas diagonais são iguais. E aqui, esse quesito número, no item 2, é a questão do volume. Aqui a questão já está pedindo o volume em centímetro cúbico. Nesse caso aqui, você vai fazer a multiplicação simples. Sempre que for calcular volume, é multiplicar as dimensões. Você vai fazer 3,6 vezes 1,2 vezes 5,1. Essas multiplicações, pessoal, que tem vírgula, você multiplica o número como se não tivesse vírgula. Eu tenho aqui 3,6 vezes 1,2. Multiplica como se fosse 12 vezes 36. Depois desconta as vírgulas. Então aqui eu tenho 2 vezes 6, 12 vai 1, 2 vezes 3, 6, 1, 7. 1 vezes 6, 6, 3 vezes 1, 3. 2, 6 e 7, 13 vai 1. Então aqui ficou, ó, duas casas decimais, ficou 4,32. Só que falta ainda multiplicar agora pelo outro, a outra dimensão, que é o 5,1. Então eu tenho aí 4,32 multiplicado por 5,1. 4,32 vezes 5,1. Aí nós vamos encontrar, eu vou deixar as continhas para vocês aí, mas o valor aqui é 22,032, que é a alternativa C. É só multiplicar. Lembrando que quando multiplicar o número que tem vírgula, descontar depois das multiplicações, você deslocar a vírgula quantas casas for, contando da direita para a esquerda. E essa alternativa do item 3, eu não vou comentar essa questão, não vou comentar ela. Ela tem alguma informação aqui que não está coerente, na minha opinião, com as respostas. E aqui, essa questão do item 4, tem uma reta numérica. Toda vez que vocês forem trabalhar com questões da reta numérica, vocês têm que ficar muito atentos, né? Aqui está dizendo o seguinte, ó, na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro menos 9 e o ponto F ao número inteiro menos 7. Aí pergunta, nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro, o zero, está onde? Né? Eu já disse aqui que está entre o I e o J, mas como é que eu chego a essa conclusão? Olha, muitas das vezes você pode rapidamente achar que aqui, nesse lugar, estaria o menos 10. Você poderia achar que o D seria o menos 10, você poderia achar que o F seria o menos 6, mas o grande erro é aqui. Vocês observem que do menos 9 para o menos 7, tem um númerozinho que está bem no meio aqui, ó. Vocês observem isso, que do menos 7 para o menos 9, nós temos um número inteiro entre eles. Esse número é o menos 8. Certo? Então, o menos 8. Então, para nós quer dizer o quê? O que você vai observar aqui? Se aqui o E é menos 9 e o F é menos 7, então aqui o outro vai ser menos 5. E está diminuindo, observe aí que ele está sendo somado, né? 2 a cada um deles. Está sendo, então aqui, eu tenho menos 5 aqui. Se eu somar aqui, eu tenho aqui o menos 3. O menos 3 somado aqui, eu tenho o menos 1. O menos 1 somado com 2, eu tenho aqui 1. E aqui eu tenho 3. E aqui eu tenho 5, né? Se eu observe aqui, ó, eu vou fazer aqui do outro jeito. Aqui, entre eles dois, está o menos 8. Entre eles dois aqui, está o menos 6. Entre eles dois, está o menos 4. Entre eles dois aqui, está o menos 2. E entre o menos 1 e o 1, está o 0. Certo? Então, nesse lugar aqui, é que o 0 está entre o I e o J.
Então, o grande segredo aqui é observar, eu posso até chamar aqui de escala, né? Como é que essa unidade foi montada. Ele está chamando de cada espaço desse aqui como sendo duas unidades. Cada unidade dessa aqui vale 2, né? Cada unidade dessa aqui vale 2, ou seja, aqui eu tenho 0, 1. Então aqui eu tenho 2 aqui no meio. 3, aqui eu tenho 4, né? Tá certo? E aqui no item 5, outra questão que requer muita atenção da gente quando for responder uma atividade dessa. O que acontece aqui? Observe a reta numérica a seguir. Aí nessa reta numérica, o que eu observo? Primeira coisa é observar a origem, né? Eu tenho aqui a origem, o 0, está bem que é assim. Aqui eu vejo aqui o 0, lá na frente eu vejo 1, lá na frente também tem um 2. Então, o que eu tenho que observar aqui? Que do 0 para o 1, essa unidade foi dividida em quantas partes? 1, 2, 3, 4. Foi dividida em 4 partes. Certo? Então, isso permitiu agora eu chegar a uma conclusão interessante, porque se do 0 para o 1 foi dividido em 4 partes, cada segmento aqui eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 1/4, aqui também eu tenho, no caso, 2/4. Professor, mas aqui tem meio. Só que 2/4, como eu estou falando, 2/4 é o valor de meio, porque 2 por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. Então, nesse lugar aqui eu tenho 3/4, aqui eu tenho 4/4, que é o 1. E aqui eu tenho 5/4, certo? Então, o número, a letra que representa o 5/4 é aqui, a alternativa C, que traz o P, né? Olha, mas a pessoa está confusa. Aqui nesse lugar aqui tem 3 meios, e você está dizendo, esse 3 meio aqui, quem está aqui nesse lugar é o 6/4. E você dividir 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Quem está aqui nesse lugar do quê? É o 7/4. Quem está aqui nesse lugar é o 8/4, que é o 2. Então, o segredo aqui é você ver a origem e a unidade. Então, ele foi dividido em quantas partes? Daí, a partir daí, você se fundamentar, né? Se fundamentar e chegar a entender que quem está aqui na letra P é o número 5/4, que é 1 inteiro e 1/4. E aqui no item 6, traz uma questão que é o valor numérico da expressão. O valor numérico da expressão é quando você faz as continhas aí que tem que fazer, né? E troca o valor aqui da letra pelo seu número, seu valor, né? Que ele está assumindo, e faz as contas. Então aqui eu tenho essa expressão numérica. 2, aí tem o W aqui do lado, o que quer dizer que é uma multiplicação, 2 vezes o W, menos, aí tem uma fração meio, e tem o P aqui do lado, então que também é multiplicado, vezes P, mais 3J. O J aqui do lado também é porque o que está sendo feito é a multiplicação. Mas eu não sei quem é o valor do Q, nem do P e nem do J, então vamos calcular. Aqui nesse lugar aqui, do K, vamos fazer aqui mesmo. Do K não, do W. O valor do W aqui eu tenho que ele é igual, aí tem um parênteses e tem 7 menos 3 vezes o 2 elevado a 2. Para isso aqui, eu descobri, é lembrar que primeiro eu faço as multiplicações. Então, eu tenho 7 menos 2 vezes 3, 6, elevado a 2. Olha, 7 menos 6, 1. E 1 elevado a 2 é igual a 1.
Então, o valor desse W que eu vou colocar aqui nesse lugar é 1. Então, vai ficar aqui 2 vezes 1, menos meio vezes o P. Quem é o valor do P? Aí o valor do P tem aqui, ó, dizendo que ele é 12 mais 6 dividido por 3. Olha, para encontrar o valor do P, aqui, pessoal, toda vez que for resolver uma expressão numérica, que tiver divisão, ela tem que ser feita primeiro. Então, aqui no caso, eu tenho 12 mais 6 dividido por 3 dá 2. Isso quer dizer para nós que o valor do P vai valer o quê? 12 mais 2, 14. Então, eu tenho aqui meio vezes P, meio vezes 14, que é o P, mais 3 vezes o J. Quem é o valor do J? Aí o J, eu vou trazer aqui para cá. O valor do J, o J é igual a raiz cúbica, a raiz quarta de 81 menos 2 elevado a 2. Vou logo aqui fazer direto. O J, o valor dele, a raiz quarta de 81 é 3. Menos 2 elevado a 2, 4. E o J é igual a menos 1, que é 3 menos 4, que é menos 1. Essa raiz quarta de 81 é 3 porque se você multiplicar o 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3 dá 81, né? Então aqui o J é menos 1. Então você vai colocar aqui, ó, e agora fazer as continhas. Então aqui eu tenho 2 vezes 1, 2, menos, aí eu tenho 14 e tenho 2. Eu posso simplificar logo aqui, vai ficar menos 7, menos 3 vezes 1, 3, ó. Então eu tenho mais 2, menos 7, menos 3. Isso aqui vai dar igual a menos 8, né? Menos 7, menos 3 dá menos 10, mais 2 dá menos 8. Então eu tenho aqui a alternativa A, alternativa correta. Então o nosso tempo aqui já está muito adiantado, mas vou comentar aqui mais uma, dar só uma dica aqui para vocês, ó. Essa questão aqui, é interessante vocês ver logo só a diferença aqui, ó. A diferença de 3,88 e 2,5. Você encontra essa diferença e multiplica por 12 e você vai encontrar a diferença se tivesse abastecido lá no outro posto, né? Ou seja, eu tenho 3,88 menos 2,5. Então, de um posto para o outro tem uma diferença de R$ 1,38. Então, se ele abasteceu lá com 12, ele vai encontrar aqui a alternativa correta vai ser a alternativa D. Ou seja, ele teria lucrado, né? Teria economizado R$ 16,56. A outra maneira é você calcular, né? 12 vezes 3,80, aí fazer 12,250 e fazer a diferença desses valores, desses produtos encontrados, você vai chegar também nesse mesmo valor. E aqui, o item 3, eu já gravei um vídeo, já foi postado sobre essa questão, né? E aqui também vocês observem que ele compra por 90 e ganha, e compra por 90 e vende por 120. Então, ele está ganhando aqui, ele está tendo um lucro de R$30. Ele está tendo um lucro de R$30. Então, a pergunta que se faz aqui, qual é a variação percentual relativa ao lucro? Então, se ele compra por 90 e vende pelo valor que lhe dá um lucro de 30, então o lucro sobre na compra seria 30 sobre 90, né? Então você teria aqui 1/3. Isso aqui em forma de variação percentual, você tem 33,33%. Aí vocês podem fazer, usando esse pensamento aqui, dividindo 1 por 3, dá 0,33, é um dízimo, né? E no percentual, 33,33 também é aproximado. E aqui é uma dízima periódica, né?
Essas dízimas, desculpa pessoal, dízimo periódico não, aqui é uma regra de 3. Eu tenho aqui duas grandezas, né? A grandeza pedreiro e a grandeza tempo, que está em dias. Aí 3 pedreiros, tá aqui ó, 3 pedreiros, você bota logo aqui, consegue construir uma casa em 45 dias. Quantos pedreiros, a pergunta vem para cá, eu boto o X aqui, são necessários para construir essa mesma casa em 15 dias? Então o que vai acontecer? Será que essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos analisar. Se 3 pedreiros conseguem fazer aqui essa casinha em 45 dias, se eu diminuir de 45 dias para 15 dias, o que vai acontecer? Eu vou precisar de um número bem maior de pedreiros. Então uma grandeza diminui e a outra aumenta. Se uma grandeza diminui e a outra aumenta, é porque nós temos um número que são inversamente proporcionais. Se são inversamente proporcionais, eu vou fazer a minha proporção dessa maneira. Ó. 3 está para x, aí eu vou mudar aqui. Então aqui vai ficar 15, 45. Certo? E aqui fazendo essas continhas, nós temos 3 vezes 45. Ou posso simplificar aqui também, ó. Então vamos fazer aqui. Eu tenho 15 vezes x, eu boto aqui 15x, e 3 vezes 45. 3 vezes 45, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Então eu tenho 135 dividido por 15, né? Nessa divisão aí que vocês façam, esse 135 dividido para 15, nós temos 9, né? Então aqui você vai encontrar 9 dias. Desculpa, 9 pedreiros, certo? Então, pessoal, são muitas informações. Essa questão aqui do valor dessa expressão algébrica, eu também não estou propondo ela agora por enquanto, ela não traz informação correta, né? E aqui vocês possam estar se fundamentando mais sobre as questões que podem vir cair nessa avaliação. Então é um vídeo um pouco longo, foi um pouco longo, mas eu fiz de tudo para que vocês pudessem entender esses conteúdos. Então boa sorte na prova de vocês e tudo de bom.